Olá, alunos, eu sou a professora Nilce. Vamos ver aqui mais um exemplo de estatística. Vamos falar no momento sobre desvio médio, variância e desvio padrão. Bem, vamos pegar aqui um exemplo. Esse tipo de variável aqui é o que a gente chama de variável discreta, tá? Por exemplo, tem aqui vários jogos. Eu tenho jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5 e jogo 6. E nesses jogos aqui, vamos supor que seja jogo de futebol, né? Aqui tem um jogo de futebol. E em cada jogo teve um número de gols. Por exemplo, no jogo 1 teve 5 gols, no jogo 2 não teve gols, no jogo 3 teve 11 gols, né? E assim por diante, número de gols. Esse número de gols é que a gente chama de variável discreta, né? A gente consegue, enumerar de forma inteira, né? Não tem aquela situação lá de forma de clássicos. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual vai ser a média aritmética aqui nesse caso, é bem simples, porque a nossa variável é uma variável discreta. Basta a gente, por exemplo, aqui, qual foi a média de gols nesses jogos aqui? Basta você somar, né? Você vai somar o número de gols pela quantidade de jogos. No caso aqui, foram 6 jogos. Então, se nós somarmos aqui, 11, 3, 4, 7, nós temos 18, dá 24, dividido por 6, vai dar 4 gols. Então, temos aqui em média, nesse número de gols, 4 gols, correto? 4 gols. Agora, nós vamos falar sobre o desvio médio. Olha só, se a gente observar aqui, tem jogos aqui que vamos dizer assim, ficou bem distante, né? Ficou bem distante dessa média. Por exemplo, o jogo 3 foram 11 gols, então tá bem distante da média. E o jogo 2, 0 gols, também tá bem distante, né? Tá bem distante. O que se aproxima aqui da média de gols? Nós vamos observar que se aproxima da média de gols, é claro que é o jogo 5, mas o que se aproxima também, além do jogo 5, é o 4, jogo 4 e jogo 1. Se aproxima mais dessa média, né? Estão distantes dessa média, ou seja, estão dispersos. Então, a gente vai verificar aqui qual vai ser esse desvio, né? Desvio médio. Então, por exemplo, eu vou fazer uma outra tabelinha aqui, jogos, e eu vou falar sobre os desvios, correto? Então, vamos ver aqui, jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5 e jogo 6. De quanto que cada jogo se desviou da média, né? De quanto? Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, esse desvio 1 da média. Então, vamos pegar aqui o desvio 1 da média. Deu 5 menos 4. Deu 1. O desvio 2. Desviou 0 menos 4, deu menos 4. O desvio 3. 11 menos 4, deu 7. Desvio 4. 3 menos 4, deu menos 1. E o desvio 5? O desvio 5, você vai colocando aqui, certo? Na média, menos o número aqui, né? Então, o desvio 5 deu 4 menos 4, não se desviou, deu 0, né? E temos aqui o desvio 6. Desvio 6. 1 menos 4, deu menos 3. Então, esses são os desvios, correto? Observando aqui, como é que a gente coloca a forma. Então, por exemplo, se eu quero calcular o que a gente chama de desvio médio, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar os módulos desse daqui, fazer uma somatória e tirar a média aritmética, certo? Então, vamos colocar, como é que eu faço para calcular o desvio médio? O desvio médio dessa dispersão aqui.
Então, você vai calcular o módulo de cada, vai somar, né, com o módulo de cada, aqui nesse caso aqui, ó, de cada resultado que você deu aqui, de cada resultado. Faz uma somatória, né? Olha só, coloca aqui as barrinhas, módulo de 0 é 0, e divide pelo total. Quando a gente fala módulo, a gente tira os sinais. Então, vamos colocar aqui, ó, sem sinal. 1, 4, 7, 1, 0 e 3. Sem sinal. Faz essa somatória dos valores absolutos, que vai dar um total de 16, dividido por 6, que vai dar 2,6. Então, o cálculo dos desvios médios, no caso desvio médio, é exatamente isso aqui. Você vai fazer a somatória dos módulos dos desvios e dividir pela quantidade dos jogos, nesse caso aqui. Então, para a gente calcular o desvio médio, você vai fazer essa somatória dos valores absolutos, correto? E para a gente poder calcular a variância, o que vem ser a variância? Para você calcular a variância, né, de quanto está variando essa dispersão, a gente vai escrever como VAR, como calcular a variância. Você vai pegar e vai fazer o seguinte, né? Você vai pegar e calcular o quadrado desses módulos, né? Desses desvios, o quadrado desse desvio aqui para calcular a variância. Então, para a gente calcular a variância, deixa eu ver se você está vendo aqui. Então, você vai fazer o seguinte, vai pegar esses desvios aqui, ó. Você vai pegar e fazer 5 menos 4 elevado ao quadrado. Vai fazer aqui, ó. Todos esses aqui que a gente obteve, ó, você vai elevar ao quadrado. Deixa eu já colocar direto aqui, né? Deixa eu pôr aqui direto já. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer 1 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado e menos 3 ao quadrado, certo? É assim que você vai fazer. Dividido por quanto? Por 6, porque nesse caso nós temos 6 jogos. Então, elevando ao quadrado, para a gente obter a variância, nós temos 1 somado com 16, somado com 49, somado com 1, 0, 0, e aqui eu tenho 9, que dá um total de 76, dividido por 6, que vai dar 12,6. Então, essa é a variância desses desvios, tá? Desses desvios, ou seja, você vai pegar aqui e levar ao quadrado os desvios, vai somar esses quadrados e dividir pela quantidade, no caso aqui, quantidade de jogos. E o resultado deu 12,6. Essa aqui seria a variância. A variância. E o desvio padrão? Deixa eu ver se eu aproveito esse papel aqui, ó. O desvio padrão nada mais é, para a gente calcular o desvio, vamos botar como letra S, é a raiz quadrada da variância. É a raiz quadrada da variância. Esse é o desvio padrão. Então, vamos calcular o desvio padrão nesse caso aqui. Raiz quadrada de 12,6. É claro que nesse caso aqui não dá exato, né? E aí a gente vai calcular, por exemplo, com a calculadora 12,6, que vai dar aproximadamente 3,5. Coloca 3,5, né? Ó, 3,5.
Então, esse aqui, ó, esse aqui é o desvio padrão, desvio padrão. Então, toma muito cuidado na hora de você calcular, por exemplo, o desvio médio e a variância, porque o desvio médio é nada mais do que essa diferença aqui, ó, em módulos, né, dos desvios. E aí, nós vamos tirar primeiro a média, no caso, a média da média de gols, nesse caso aqui, certo? Gente, até o próximo exemplo. Tchau, tchau.